na verdade, o que nós fizemos foi um pacote de medidas que visavam reduzir a tarifa para o cidadão que anda no transporte público através do financiamento cruzado, o transporte individual financiando o transporte coletivo. Então tinha uma série de medidas e otimização da rede, redução de algumas gratuidades, enfim, era um projeto bastante amplo, chamado de transporte cidadão, porque a gente daria cidadania para o transporte público e melhoraria ali o acesso das pessoas. Infelizmente, por questões políticas, hoje a gente vê que algumas medidas foram aprovadas logo depois, do outro governo, mas na época, por questões políticas e próximo ao ano eleitoral, enfim, uma série de conjunturas e contextos locais não permitiram a aprovação do projeto como um todo. Mas eu vou começar pela tarifa do aplicativo, que a gente chamou de tarifa de uso do sistema viário. O que consistia a tarifa de uso do sistema viário? A cada quilômetro rodado pelas empresas de aplicativo no município de Porto Alegre, elas pagariam 28 centavos para o município. A arrecadação de toda essa quilometragem que eles iriam adquirir e pagar para o município permitiria que a gente reduzisse a tarifa em 70 centavos, o que à época representava 14% do custo total de transporte do município. Ou seja, o transporte individual pagaria um valor pequeno por quilômetro, 28 centavos, para poder dar R$1, ele tinha que rodar pelo menos 4 quilômetros, as corridas não são tão longas assim nas cidades médias. R$1 de diferença na tarifa do aplicativo não tira o cliente do aplicativo, então, ou seja, não estamos falando de aumento de custo exagerado, a gente está falando de um valor bastante razoável e que poderia ser absorvido pelo sistema. Mas nós conseguiríamos reduzir em 70 centavos, ou seja, aí já começa a quase R$1 a tarifa do transporte público de quem usava na cidade. Aí você me pergunta assim, mas Rodrigo, por que cobrar do aplicativo se ele está usando o carro dele, ele está usando a gasolina dele, por que ele tem que pagar para o município? Lembra que a gente falou aqui da construção das vias e da sinalização? Então, para se manter um sistema viário funcionando, tem um custo grande para a sociedade. O semáforo que o município põe, o sinal de trânsito que o município põe, a sinalização viária, a fiscalização, os agentes de trânsito, para que o ordenamento do trânsito funcione de maneira adequada, tudo isso tem um custo, um bolo de custo que é muito alto. Por que cobrar do transporte por aplicativo? Porque ele gera um custo para a sociedade. A gente precisa preparar todo o sistema de fiscalização, de trânsito, para que funcione de maneira ordeira, um sistema de sinalização viária, tanto horizontal, vertical, a pintura de faixa, as placas e a sinalização semafórica, tudo isso tem um custo grande para a sociedade. E essas empresas utilizam um sistema viário que foi construído com o dinheiro dos nossos impostos para exercer a atividade econômica dela justa, transporte privado, já regulamentado pela legislação federal, ou seja, não estamos questionando aqui a legalidade. Mas se a gente, Suzy, resolver montar uma carrocinha de cachorro-quente, vender cachorro-quente na praça de uma cidade, a gente vai ter que pagar uma taxa de utilização do espaço público. Então, nada mais é do que reproduzir para o que acontece com o vendedor ambulante de cachorro-quente legalizado, ou qualquer outro food truck, o beer truck, e todos os vendedores ambulantes que utilizam a via pública ou o espaço público para ganhar dinheiro, é reproduzir esse mesmo modelo para que o aplicativo pudesse exercer a atividade dele, mas remunerar a sociedade pelo investimento que ela fez, para que aquele pessoal ali pudesse ter a atividade comercial deles. Então a lógica é exatamente essa. E além disso, teria o transporte individual financiando o transporte público. Então essa era a lógica da tarifa de uso do sistema viário, que não foi aprovada pela Câmara de Porto Alegre, mas que funciona em São Paulo. Inclusive as empresas em São Paulo têm que comprar antecipadamente a quantidade de quilômetros que elas vão rodar, e caso elas ultrapassem aquele limite, elas pagam um adicional num valor mais alto. Então tem todo um processo, uma lógica de gestão, porque essa quantidade de carro de aplicativo na rua gera congestionamento e atrapalha as outras pessoas que andam
no transporte individual e atrapalham também o transporte público que anda em tráfego misto, que não andava nas faixas exclusivas. Então, essa foi a lógica e daria um grande ganho para a sociedade, mas infelizmente não foi aprovado.